Se na razão o espírito se demonstrava enquanto indivíduo e na seção do espírito mesmo se apresentava como um povo, agora na religião nós tentamos observar o espírito como ele se revela a si mesmo e tem sua própria essência por objeto do conteúdo religioso. Seu primeiro momento seria a religião natural, enquanto como o espírito se apresenta imediatamente aos sentidos, na natureza, na percepção dos objetos que o humano se depara habitualmente no seu agir. O primeiro objeto que seria mais próprio para representar a essência divina seria, portanto, a luminosidade, que a luz ela é uma presença indeterminada e simples. Ela surge e ela ilumina. Você sabe quando ela está, sabe quando ela não está. Seu efeito é sentido de forma imediata, de forma cristalina. Aqui se via, provavelmente, com a contraposição que a luz faz às trevas, a religião de Zoroastro. Havia o ser bom, o ser maligno, do qual algum tempo depois foi uma das fontes que se derivou a gnose. O próximo objeto no qual essa essência divina se demonstraria seria na planta como um ser vivo que tem sua beleza, tem sua simplicidade, que traz frutos, mas que num segundo momento seria o animal, como ele é um ser que se move, ele luta contra outros, busca presa, etc. O animal representa uma potência simples, a força, a agilidade. E por fim seria na obra de arte do artesão, pois ele insufla a vida nos corpos inertes. Ele pega uma massa de argila e dela esculpe alguma coisa. Essa liberdade interior de criar para si as representações seria a última forma da religião natural. Então nós passaríamos à religião da arte, que é quando a substância, o divino, ele é a própria essência do humano e do trabalho do ser humano. Tem como um primeiro momento, de forma mais imediata, a obra de arte abstrata, que é quando através da linguagem, dos oráculos e dos hinos, o si, né, o sujeito, ele se demonstra, a essência divina se demonstra como um sujeito. Que a linguagem é assim, você escreve um texto agora, e daqui a 1000 anos alguém pode ler e tentar entender, porque ele tem esse formato interior. Num segundo momento, essas palavras elas também seriam acompanhadas de atos, como uma forma de usar também o corpo para se agregar nessa adoração e na religiosidade. E assim surgiria o culto, que seria a segunda forma da religião da arte. E por último, a obra de arte espiritual, que é o levantamento dessa concepção de que o ser humano representa bem a humanidade, representa bem a divindade, desculpa, como o Deus, os deuses, o panteão grego, egípcio, nórdico, que é quando
as características do ser humano enquanto ser limitado, fraco, que pode ficar doente, etc. Nos deuses essas características são suprimidas. E elas seriam a verdadeira representação do espírito universal. Com essa separação entre o mundo humano e o mundo dos deuses, o espírito ainda não se revela completamente, porque ainda os próprios atos banais do ser humano, a vida cotidiana dele, é também uma forma de manifestação do espírito. Então, na encarnação, um ser humano concreto, ele demonstra a essência divina completamente. Seria a próxima forma da religião, a forma mais elevada, que é a religião na qual o próprio Deus se revela. Primeiro como indivíduo, mas que como o indivíduo, como o próprio Senhor disse, para o grão frutificar, ele deve primeiro morrer. Então, com a morte desse único singular, a comunidade se reúne e, se agregando, o espírito se revela nela e demonstra que as separações entre os indivíduos, ela é quase como uma fantasia, mas a comunidade ela ganha esse aspecto substancial de ser a revelação de Deus, sendo, portanto, a igreja. Hegel não era católico, ele era luterano. Então, na visão dele, ainda a própria igreja ela seria objeto da dialética dele, que culminaria na Revolução Protestante, que com Lutero seria a máxima demonstração da religião, enquanto a forma com qual o Espírito Absoluto se revela na representação. Obrigado pela atenção.